Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Se você quer fazer aquisição de um imóvel, seja ele um terreno, uma casa, apartamento, um geminado, até mesmo um imóvel comercial para sua empresa, para começar um negócio, pois bem, às vezes a dificuldade é ter a disponibilidade financeira para isso. E se você não quer descapitalizar, de repente está com o dinheiro investido ou não tem esse dinheiro disponível, uma alternativa seria o financiamento. E aí, ao invés de você percorrer diversos bancos, você pode cortar esse caminho procurando a solução. Solução Crédito Imobiliário fica ali na Rua Horácio Guimarães, número 500, nos fundos do Centro Eventos, onde você encontra ali diversas possibilidades de bancos e eles vão te oferecer e você vai verificar qual que encaixa no seu bolso. Tá com alguma dúvida? Entre em contato. soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também Mast Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. A gente vem falando aí sobre reforma tributária, questões tributárias envolvendo a construção civil ou da área imobiliária como um todo, os negócios de uma forma geral, a questão do TCMD, de transferência de imóveis para criar uma empresa que seja uma administradora dos seus bens. Pois bem, a Mast tem todas essas soluções e da melhor forma possível, com os melhores profissionais. Está interessado? Quer saber mais? Procure mastcontábil.com.br. Também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, que não é uma simples administradora de condomínios, é muita tecnologia envolvida. Você confere ali no site brcondos.com.br tudo que eles podem oferecer para o seu condomínio. É muita facilidade, tudo na palma da sua mão, no seu celular, no seu laptop, enfim, de uma forma com muita tecnologia. brcondos.com.br. E Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia, de segunda a sexta-feira, mas também o seu local para o seu almoço especial com a sua família. No domingo, por exemplo, hoje, você pode ali deixar de cozinhar para levar a família para passear ali na subida do Morro do Mirante. A Casa do Capitão fica ali pertinho, então fica tudo muito fácil de você aproveitar. Depois pode dar uma passada para ver os enfeites de Natal, enfim. Aproveite seu dia, nada de ficar cozinhando, passa na Casa do Capitão, tire boas fotos e tenha uma excelente experiência. Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E nessa edição do Pode Morar, a gente vai tratar de um assunto que não está diretamente relacionado com o mercado imobiliário, mas está direcionado ao seu lar, à sua casa e à sua segurança. E para tanto, recebemos aqui, o nome é um pouco diferente, a gente estava conversando aqui nos bastidores, o Coronel Iagan Indalêncio Cota, comandante do 5º Comando Regional da Polícia, mais conhecido como Coronel Cota. Seja bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner. Satisfação aí poder estar aqui com você e a gente falar um pouquinho sobre segurança e ter esse contato com o povo aí. Muito bem. As pessoas têm noção exatamente das ameaças que elas podem sofrer, que elas podem enfrentar. As pessoas já têm mais noção porque, de repente, hoje com... pessoas falam do advento da internet, com essa informação pipocando para tudo que é lado, e daí vem um vídeo e tal, as pessoas têm mais noção ou elas perdem um pouco da noção porque também nas redes sociais tem muito exagero, muita fantasia? O que o senhor tem para falar sobre isso? Eu entendo que a ferramenta, o advento da internet e de todas as redes sociais, o volume de informação ele é bastante grande. Então, assim como você tem excelentes informações, você também tem informações que não são adequadas ou até completamente assim impróprias para você balizar qualquer tipo de assunto. Uhum. Então, nesse sentido, é importante ter um bom senso em você, quando for utilizar de uma informação, conhecer a fonte de onde ela está vindo, É muito comum, a gente ter especialistas em tudo hoje, Sim. Então, nesse sentido, realmente a gente tem que entender que muitas informações elas têm que ter justamente uma checagem, para que você não acabe até mesmo replicando coisas ou que até acontecem, mas não são na sua região, Sim. E aí você acaba, digamos, transmitindo uma sensação
que muitas vezes não corresponde àquilo que de fato é, né? E você acaba criando um clima de paranoia. Então, isso hoje é muito comum, né? Nós temos aí uma verdadeira paranoia em alguns aspectos relacionado a algumas situações que, de fato, com algumas medidas de cautela e de prevenção, né, você pode mitigar e fazer com que isso não seja algo que influencie de modo negativo a sua vida. De uma forma geral, o senhor acredita que as pessoas elas estão mais prontas para enfrentar ou elas estão cada vez mais deixando de lado e achando que as coisas não vão acontecer com elas, só acontece com outras pessoas? Não, Wagner, eu até acho que hoje as pessoas elas têm essa percepção de que a pauta segurança pública ela é uma pauta a nível nacional hoje, né? Todo mundo, de uma certa forma, clama por mais segurança. Então, isso acaba fazendo parte da vida das pessoas. Então, eu entendo que, a meu ver, de fato, as pessoas estão preocupadas com a questão segurança, né? O que a gente precisa, digamos aí, é achar a medida certa dessa preocupação para que justamente não se torne, como eu falei anteriormente, uma paranoia, ao ponto que você deixa de fazer as suas coisas, né? Deixa de ter o teu planejamento, deixa de viver a sua vida e acaba sendo, digamos, absorvido por toda essa carga de informações ou de situações que, eventualmente, se a gente puder fazer uma análise mais aprimorada, né, mais tranquila, né, com medidas de prevenção, com uma cultura de segurança, você tende, então, a realmente absorver isso de uma maneira mais adequada. Tem uma lembrança agora, o senhor me fez resgatar. Esses dias eu até falei com ele, meu amigo Juliano March, né? Mora lá no Costa e Silva, estudou comigo. E o Juliano, ele me viu esses dias aqui, perto da minha casa, e disse, você está morando aí para a região do Iririú, eu te encontrei, eu te vi, tal, estava passeando com a tua filha e tal. Eu disse, era eu mesmo. E ele está trabalhando para cá. E aí, eu lembrei agora que quando a gente era adolescente, ali, 7ª, 8ª série, 13, 14 anos, ele disse assim, hoje o meu pai não chegou a tempo do trabalho e eu saí antes que ele. E geralmente ele chega e aí, beleza, então eu tive que deixar a chave para ele. Ele disse, mas como ele sabe que tu deixou a chave para ele? Eu deixei um bilhete. A chave está na casinha do correio. Deu pra ver como assim? Se alguém, outra pessoa vê, né? Só falta botar o bilhete. Se você não for meu pai, desconsidere o bilhete. Infelizmente, isso era uma cultura de segurança que nós tínhamos antigamente, né? De janelas abertas, né? Que bom se a gente pudesse permanecer nessa condição, né? Mas a gente sabe que hoje não é assim. Então, isso nos impõe aí a ter algumas medidas que certamente não recomendo que seja uma delas. Sim, você indicar onde você deixa a chave. Não? De uma forma geral, umas dicas simples assim que as pessoas podem fazer com que reduza essa invasão de pessoas na sua casa, de repente, questão do muro, questão do portão, enfim, o que o senhor encontra de dica para essas pessoas em relação às suas casas? Bom, eu entendo que, por exemplo, Joinville hoje tem 2 cenários, né? Temos um cenário que ele é mais verticalizado, né? Com bastante edifícios sendo construídos, né? E as pessoas já residindo bastante, né? Em condomínios, né? Nessa configuração. Então, já existe todo, digamos assim, uma adaptação dessas edificações direcionadas para a questão da segurança, com controles de acesso, né? Com barreiras realmente que impedem, né? Com todo um protocolo, né? que faz com que esse acesso ao interior dessas edificações se torne mais difícil. As pessoas até acham chato às vezes, assim, mas eu tenho que abrir lá o portão para minha visita. Exatamente. É tudo questão de segurança. Exatamente. Aí você entender que você está convivendo numa área, né, onde habitam várias pessoas e que a partir do momento que você compra um apartamento, você tem que se sujeitar, né, a essas regras de convívio. Sim. Simples assim. De outro norte, nós temos as residências, né? Joinville, né, também é notória pela questão de configuração residencial, a considerar que, né, nós somos descendentes, aí, grande parte, né, de origem germânica, suíços e tudo mais. Então, nós tínhamos por hábito, né, as casas mais abertas, né, com jardins na frente, né? A Festa das Flores está aí para comprovar isso, né? Sim. E toda essa cultura que nós temos aqui na cidade. Com o passar do tempo, né, algumas situações, principalmente e aí não é algo exclusivo de nossa região, mas é de uma configuração, né, a nível de país, né, de
de crescimento populacional, associado aí à crise econômica, enfim, uma série de N fatores, né, que é bastante complexo a gente apontar uma única causa, que acabaram, digamos assim, criando uma condição de criminalidade que aumentou, né? E, logicamente, dentro dessa configuração de espaço, né, você tem, digamos assim, uma condição de fragilidade que eventualmente facilitaria, por exemplo, alguém acessar a sua residência para cometer um furto, né? Então, aí, com o tempo, a gente começou realmente a se preocupar nas residências em aumentar, né, a altura dos muros, a colocar os alarmes, a colocar sistemas de monitoramento, né? Então, tudo isso realmente são equipamentos, e são ferramentas e são dispositivos que lhe dão hoje uma condição aí de segurança a mais numa residência, né? A considerar ainda que em se tratando de residência, ela passa, digamos assim, a ser algo, responsabilidade do próprio morador, né? Criar o seu conjunto de ferramentas que lhe confiram uma proteção, né? Eu entendo, por exemplo, que o monitoramento ele é uma ferramenta bastante interessante, porque ele permite que você, não somente dentro da residência, como fora dela, consiga observar aquilo que acontece no entorno. E se ela é acompanhada, por exemplo, de sistemas inteligentes, como, por exemplo, identificação de movimentação, né? Então ele pode gerar alarmes, né, especificamente para situações que fujam da normalidade daquela residência. Sim. Então hoje a tecnologia também veio para somar dentro desses recursos disponíveis para garantir mais segurança no entorno do seu lar, né? Inclusive com relação à iluminação, né? Você pode remotamente acionar uma luz, ao invés de antigamente que as pessoas deixavam a luz acesa, daí a pessoa, essa luz está acesa durante o dia inteiro. Exatamente. Não tem ninguém em casa, e hoje você tem acesso a isso de forma muito facilitada, né? Esses sites de compras aí internacionais, você consegue comprar esses dispositivos e fazer a instalação por conta própria. Não é nem caro. Exatamente. Então ele é muito viável, né? Você hoje fazer essa aquisição. Então é aquele princípio, e o criminoso ele atua pelo princípio de oportunidade, né? Ele vai buscar sempre, ele não quer se expor ao risco, né? Então ele vai sempre buscar, dentre as residências que eventualmente ele escolher, aquela que oferta menos chances de ele sofrer algum tipo de risco naquele crime que ele vai cometer. Então por isso que é importante a gente ter essa cultura de segurança em relação, né, ao que a gente vive hoje, mais uma vez reforçando, né, dentro de um limite, né, de não tornar a sua vida refém dessa questão, né, mas que você tenha essa cultura, tenha consciência de que é necessário você ter algumas precauções no seu dia a dia para que você consiga ter os gatilhos de alerta, né, em relação a chegando na residência, né, ou a sair da residência. Tudo isso são, digamos assim, pontos que você naturalmente pode incorporar no seu dia a dia com bastante tranquilidade. Muito bem, já que a gente falou nessa questão dos condomínios, principalmente, quem traz dicas sempre sobre condomínios é o nosso especialista no assunto. Vem aí, Dr. Gustavo Camacho. Você sabia que eu já fui síndico de um prédio antigo e que não tinha manual? Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. Não foi fácil. Na época não existia a NBR 16747, que é a norma técnica de inspeção. Como não existia nenhum histórico de manutenção da edificação, foi necessária a contratação de uma equipe técnica de engenharia diagnóstica para a realização de uma inspeção predial na edificação. Com o relatório finalizado, a equipe de engenharia definiu quais seriam as prioridades durante a gestão daquele período, estabelecendo quais eram os componentes, sistemas e subsistemas que poderiam ser manutenidos e aqueles que precisariam de uma recuperação. Com o respaldo técnico adequado, a minha vida na condição de síndico ficou muito mais fácil, pois foi possível gerar a compreensão nos condôminos que antes de pintar a fachada da edificação, era necessária a recuperação do reboco. A inspeção predial foi um instrumento fundamental para entender e aprovar a demanda financeira que o condomínio teria durante o meu período de gestão. Muito bem, conferiu a dica de Gustavo Camacho? Então aguarde um instante aí que daqui a pouco vem mais dicas do Coronel Cota, dicas de segurança para você, principalmente nessa época de final de ano, nessa época de férias. Aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais Pode Morar. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que nessa edição do programa recebe o comandante Coronel Cota, vou ver aqui de novo, né?
5º Comando Regional da Polícia Militar de Santa Catarina, aqui em Joinville, trazendo dicas sobre a sua segurança e a segurança do seu lar. E se você quiser ver os outros entrevistados que já passaram aqui pela bancada do Pode Morar, você acompanha tudo isso nas redes sociais. @Pode Morar no YouTube, no Instagram e no Facebook. Alguns cortes especiais e também os programas na íntegra. Aproveite, siga a gente e fique por dentro sempre em primeira mão. Coronel Cota, a gente falou dessa brincadeira da luz deixar acesa ali, que as pessoas deixavam, né, ou deixam ainda, de certa forma. O senhor acha que isso é um erro que as pessoas cometem? E se sim, quais são outros erros que as pessoas cometem achando que vai gerar algum tipo de segurança e, na verdade, gera o contrário ou não gera segurança nenhuma? Eu entendo que essa questão, né, de você, por exemplo, né, dar indícios de que não há ninguém dentro de casa. Logicamente, né, a questão como você colocou, né, deixar uma luz acesa ininterruptamente, você realmente dá a entender, né, sendo uma pessoa que tem a intenção de querer praticar algum furto, né, ela vai inicialmente fazer um reconhecimento daquele local. E ela vai buscar, às vezes, passar 1, 2, 3 vezes, vai identificar qual é a movimentação que existe ali, ele percebendo, né, durante o dia, a luz acesa, né, falsou ali novamente à noite, aquela luz permaneceu acesa, de manhã a luz permanece acesa, né, então tudo isso, contas que ficam de luz, de água, que ficam ali acumulando, revistas. Então, são formas de você poder identificar que, de fato, não há uma movimentação humana naquela casa. E aí você cria condições para, havendo, pela facilidade que ele julgar, tentar alguma coisa ali naquela residência, né? Um outro aspecto que a gente estava falando nessa questão, né, de enquanto você proteger seu lar enquanto indivíduo, mas é interessante você pensar também enquanto comunidade. Né? Então... nesse sentido, né, o WhatsApp, né, ele veio como uma ferramenta que pode agregar, né, e a Polícia Militar também usa essa mesma ferramenta através da rede de vizinhos, onde a gente faz digamos assim, uma orientação do grupo, a gente monta grupos, né, e eles são tutelados por um policial que fica dentro do grupo, e ali nós temos umas regras de postagens e tudo mais, onde a pessoa efetivamente ela tem esse acesso direto, né, e comunicam com os demais vizinhos, e aí nós temos uma resposta mais rápida de vigilância local, né, sabendo de repente se alguém viu alguma movimentação estranha, né, ou de repente como você viu assim, vizinho, você deixou a luz acesa aí, você está fora, então coisas que você começa um a cuidar do outro, né, e isso facilita bastante também essa situação de a gente poder ter mais segurança aí através dessa rede social, né, então é bem interessante. Esse relacionamento com os vizinhos, então, é importante, né? Para que... Tem gente que não gosta muito do vizinho, já arranja confusão. Sim. Fica difícil. Verdade, Mas acho que é realmente essa troca, vou dar uma viajada, dar uma olhada aí, quando ele for viajar também, né? Porque sempre algum vizinho não viaja, né? Porque está trabalhando, ou porque não tem o costume de viajar, que é um pouco mais de sossego no final do ano, né? Sim. Então esse relacionamento é fundamental. Né? É só a gente começar a pensar assim, lá nas origens do ser humano, nós tivemos que viver em grupo para se autoproteger. Né? Então, a gente está aplicando aquele princípio que os nossos ancestrais já faziam lá atrás, de a gente poder, né, agregar grupos para melhorar a nossa condição de segurança. Sim. No caso, né, não são mais os animais que nos atacam, né? São outros seres humanos que cometem crimes, mas o princípio é o mesmo. Outra situação que até vem chamando a atenção nos últimos tempos, a questão da iluminação pública da cidade, né? Tinha um problema de contrato e não sei o quê, produtos de má qualidade, enfim. Esse é um fator também preocupante em relação, né? Quando não tem uma iluminação adequada na frente da sua casa ou onde você costuma caminhar ou andar, esse teu trajeto é uma situação para se preocupar também. Nós temos que entender que segurança, né, não é somente polícia, né? Nós trabalhamos muito um conceito chamado ordem pública. Ordem pública, ela envolve 3 pilares, né? Que é a tranquilidade pública, né? A segurança pública, que é a ação propriamente dita, e a salubridade pública. A salubridade pública, ela não é só a questão realmente da saúde, mas ela envolve a gestão desse espaço urbano, o quanto ele é adequado para promover a segurança. Então, uma boa iluminação, por exemplo, terrenos
bem cuidados, não abandonados, casas não abandonadas, se ela não está sendo ocupada com um cercamento devido. A gente costuma dizer, né, eu vi um texto uma vez que espaços abandonados acabam atraindo pessoas abandonadas. Então, se a gente permite, né, que se crie esses espaços, nós estamos justamente criando fatores que vão prejudicar a questão da ordem pública e, por consequência, a segurança. Sim. Então, a gestão de espaço público ela é fundamental para que a nossa ação seja de prevenção e não de repressão, né? Então, quanto mais a gente tiver a preocupação dessa cultura, não só a nível individual, mas também a nível de governo nas 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal, e principalmente na cidade onde a gente vive, né? Que as coisas acontecem, né? Se tenha constantemente essa preocupação de fazer uma boa gestão para que se evitem essas áreas e que você, digamos, tenha uma tendência para a realização da prática de crimes, como você citou a questão da iluminação, né? E aí volto novamente a frisar, hoje nós temos muitas ferramentas, hoje tem aqueles conceitos de Smart Cities, por exemplo, né, que você pode fazer toda a gestão do espaço público de uma forma inteligente. Então existem, por exemplo, hoje luminárias que funcionam já como câmeras e roteadores Wi-Fi, por exemplo. Pois é. Então, ela promove a iluminação sabendo conforme o fluxo de veículos, se ela aumenta, diminui a iluminação, né? Ela faz a leitura de placas de veículo, reconhecimento facial, então tudo isso numa lâmpada pública. Caramba. Né? Então, nós temos muitas possibilidades hoje para tornar as cidades mais seguras. Sim. Outra situação, já que tu falando da segurança, queria focar um pouquinho também na segurança pessoal, né, das pessoas. As pessoas, a gente está falando de férias, de repente ela vai para uma outra cidade, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, eu vou para a praia, né? Esses locais que são turísticos, eles também são muito visados, né? A pessoa precisa ter uma atenção em relação o telefone celular na mão, documento, dinheiro. Hoje ninguém anda mais com dinheiro. Mas essas situações também precisam ser vistas, né? Como você falou justamente essa questão de viajar. Viajar exige planejamento, né? E a segurança ela tem que ser levada em conta no planejamento. Então, você saber exatamente, né? Você sair para o local, quais são as áreas de risco daquele local, né? Que tipo de crime é mais comum. E isso hoje é possível se você buscar essas informações, porque a internet, né? Como eu falei, usando ela para o bem, você consegue boas informações. Então, você consegue contextualizar o ambiente que você vai de forma antecipada. Né? E aí, ver as manchetes que envolvem o tema segurança daquele ambiente, e aí você sabe como se precaver. E você também falou que tem as medidas universais, né? Então você não vai dar chance, né? Facilitar para que você se torne um alvo atrativo para um criminoso. Então, realmente, né? Ficar com o celular na mão a todo momento, de forma despretensiosa, né? Objetos que chamem a atenção, né? Hoje é muito difícil, mas as máquinas fotográficas antigamente eram bastante comuns. Saber quando você for, por exemplo, pegar aplicativos, né, de veículos, interessante saber o itinerário já de antemão para ver se não está ingressando em alguma área de risco, né, como acontece de forma muito comum ali no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, essas preocupações, essas cautelas, elas são necessárias para que você não tenha, digamos assim, sustos, né? Ou entre em áreas que você, de repente, não sabe como sair depois. Né? Então, é bastante importante você planejar também com antecedência a sua viagem e colocar dentro do planejamento a questão segurança. Novamente, repetindo, faça avaliação de manchetes sobre a área, que tipo de crime acontece lá, né? E com base nisso você tem mais consciência situacional, né? Do ambiente que você está indo visitar. Antigamente, quando a gente era pequeno, a mãe sempre falava, não fala com estranho, isso, aquilo. Se você vê alguma coisa estranha, corre para uma casa e pede ajuda. E existe alguma recomendação, vou chamar assim, oficial da Polícia Militar em relação a uma pessoa de uma forma geral, né? Não só crianças ou só mulheres, né? Mas as pessoas de uma forma geral que em algum momento pode achar que está sendo perseguida, que tem algumas pessoas estranhas. E existe alguma recomendação oficial de como tratar desses assuntos? À medida que você entenda que, né, está
pode estar vendo alguém que está lhe perseguindo ou que de repente está numa intenção de se aproximar de você, entender também que às vezes esse tipo de criminoso, batedor de carteira, né? Ele cria uma situação, por exemplo, né, de trombar com você e de repente cria uma situação para que você faça contato com outra pessoa que também faz parte da quadrilha, né, para de repente ele te levar para algum local para cometer o roubo, né, fazer o assalto. O que é importante nesses casos é você evitar, por exemplo, dependendo do ambiente que você se encontre, evitar ir para locais onde você tenha, digamos, pouca circulação de pessoas. Então, procurar se manter em espaços públicos com mais pessoas, porque isso facilita, por exemplo, um pedido de ajuda, né? E torna mais desconfortável, por exemplo, para um criminoso, né, praticar alguma coisa, porque ele sabe que eventualmente ali pode ter um policial passando paisano, por exemplo, pode ter outras pessoas que estão ali, né, sabem que aquilo está acontecendo e podem realmente intervir, né? Então é interessante sempre, em havendo essa percepção que você está sendo perseguido, né, ou que vai ser abordado por alguém, eventualmente, né, buscar manter distância dessa pessoa e buscar um espaço público, ou mesmo se tiver alguma indicação de algum serviço de segurança, seja um policial militar, um guarda municipal, né, procurar acessar essas pessoas ali para então reportar o que está acontecendo. Essa situação, ou até mesmo aquela situação da residência, né, se a pessoa vê alguma coisa diferente, alguma movimentação diferente, ou alguém que não percebeu, mas está sendo perseguido, como é a forma certa de repente acionar a polícia? Ainda é 190? Como que é a melhor forma de fazer isso? Bom, o principal canal de contato ainda com a Polícia Militar é através do 190. Nós temos, por exemplo, no nosso estado, outras ferramentas, né? Como, por exemplo, o PMSC Cidadão, que é um aplicativo que qualquer pessoa pode baixar e, a partir dali, você tem alguns serviços mais dedicados, como, por exemplo, especificamente falando de violência contra a mulher, né? Nós temos ali que tem medidas protetivas. Então ela entra ali no aplicativo, ela tem um botão do pânico que dá o alarme ali caso ela se sinta ameaçada, né, com essa medida protetiva aí sendo infringida. Nós temos ali também a própria Rede Vizinhos, que está nesse aplicativo também do PMSC Cidadão. Então, com tecnologias hoje, a gente pode mandar através do aplicativo fotos, filmagens ali de uma determinada situação também para as forças ali policiais. Então, são ferramentas que, além hoje do próprio telefone, também estão à disposição para que o cidadão possa fazer uso dela pelas mídias que estão disponíveis hoje, né? Então, é bem interessante, esse aplicativo também é um recurso. Coronel, queria agradecer muito a sua presença aqui, eu acho que deu dicas importantes, né, valiosas para as pessoas que estão nos acompanhando, e deixar um minutinho final aí para o senhor dar algum recado importante que de repente a gente não falou, mas o senhor acha importante destacar, principalmente nessa época de final do ano. Ok. Novamente, né, eu digo que é necessário que as pessoas tenham uma cultura de segurança que não deve ser confundido com paranoia. Então, pequenas dicas, né, de hábitos saudáveis, assim como a gente tem hábitos, né, para a saúde, a gente tem que ter hábitos para a segurança. Se a gente começa a incorporar esses hábitos, né, a gente tende a ter uma condição de convivência, né, mais tranquila também, porque ela é um grande sistema, a segurança, né? Não é feito somente pela ação da polícia, né? Não é somente ali a polícia militar, né, sendo acionada para ir lá fazer a repressão ao crime. A gente tem que partir do princípio de comunidade, e a gente tem que ser uma rede de segurança. Então, é isso que é importante, e isso aqui que você está fazendo uma forma disso acontecer. A gente poder ter essa oportunidade de divulgação, né? A Polícia Militar está à disposição, né? Nós temos uma série de serviços. O 5º Comando Regional, só para ter uma ideia de volume, né? Nós atendemos em média 87 mil ligações todos os meses, tá? do nosso Copom. Nós já temos aí um volume acumulado de 63 mil atendimentos somente esse ano. Nós temos aí uma redução de índices criminais da faixa de 30% no geral, né? Então, a cidade ela vem numa decrescente de índices criminais. Alguns pontos focais estamos trabalhando em relação aí a alguns problemas relacionados principalmente aí à questão dos moradores de rua, né? Em algumas áreas.
E esse é o nosso serviço. A gente constantemente avalia índices criminais, nós buscamos respostas para esse tipo de situação e reavaliando constantemente para a gente promover um ambiente cada vez melhor para a cidade de Joinville e toda a região. Muito bem, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez. Estamos à disposição. E obrigado também para você que nos acompanhou nesse domingo ou está nos acompanhando pelas redes sociais. Não esqueça, siga @podemorar no YouTube, Facebook e Instagram. Um abraço e até o próximo programa.